Luizão, jogador da história do Benfica com mais títulos, é um feito alcançado no passado sábado ao vencer a Supertaça. Luizão, antes de mais, muito obrigado por ter aceito este convite de estar aqui connosco na BTV. Enquanto fazemos aqui, encaminhamos para o relevado, onde também já levantou muitos troféus, pergunto-me qual é que é o sabor de ser o jogador do Benfica com mais troféus na história. Eu agradeço imenso, né? Sempre participar aqui na BTV é um orgulho imenso. Eu ainda acho que estou vivendo um sonho, né? É muito tempo de trabalho, né? Muita dedicação, e quando a gente chega nesse marco aí, eu fico muito feliz. A ficha ainda não caiu, mas eu me sinto muito orgulhoso. Como é um feito, de facto, fantástico que o Luizão alcançou, junto com os seus companheiros no individual, são 20 troféus, acabou por ultrapassar o Nené, que tinha 19, o Luizão tem agora 20. Nós fizemos uma pequena surpresa, não sei se pode chegar aqui um pouco aqui à frente e trazemos até assim estes antigos jogadores que estão aqui. Antigos jogadores não, glórias eternas, né? Convido então a juntarem-se a nós aqui no relevado. Isso para encostar ali precisa ainda pedalar muito, ainda tem que comer muito arroz e feijão para chegar aí nesse patamar. António Simões e também Humberto Coelho, com certeza você sabe quem são. Que surpresa boa, é uma honra sempre. Vamos fazer parte da nossa família. Isso é que é uma honra. Que joia. Seu Humberto, satisfação. Satisfação total, sempre que você. Parabéns, pá. É muito bom. É um parabéns, pá. Eu orgulho-se muito que surpresa da tua legal. prestação. Todos nós, pá, que já passamos por aqui, pá, acho que tu fazes parte daquelas grandes referências que passaram por este clube. Muito feliz. Muito bem, pá. É um contentamento que a gente tem, pá. Obrigado. Que o senhor querer te estar no dia a dia aí, né, seu chefe? Boa, muito bom ter você. Obrigado, né? É um privilégio. E aqui é o homem que fez eu acreditar, né? Aí não tem Vai embora, jeito. não acabou, vai. Obrigado. Luizão, temos aqui 3 dos jogadores com mais títulos no Benfica, não podemos contar, infelizmente, porque já não estão entre nós, com Coluna e também Eusébio. Nené, o recorde, foi ultrapassado pelo Luizão, deixou uma mensagem, o Luizão irá ter a oportunidade de ver. Também Veloso, não podem estar cá, têm outros compromissos, de facto não puderam marcar aqui presença, mas fizeram questão de deixar uma mensagem para si, que irá ver depois. Convido-os a vir até aqui ao centro do relevado, onde o Presidente Luís Filipe já entregou também muitos troféus para o Luizão levantar. Para a gáudio dos adeptos. Esse é o meu companheiro. Com esse time aqui a gente não ia perder de ninguém, seu chefe. Com esse time aqui... Este é que sabe o que era um balneário, sem água, sem nada. Eu passei esse martírio com o Chão às 7 da manhã. Ó Chão, onde é que vamos treinar hoje? Ainda não sei. É pá, não me digas. Estamos no inferno de manhã. Este ainda andou em Massamá também. Exatamente. Nós somos desse tempo. Muitas vezes às 7 da manhã eu telefonava para o Presidente na altura, porque no sítio onde nós tínhamos era ali no universitário, falhava, ou tinha chovido, e até eu ligava, só não tem só, precisamos treinar. E ele, podem vir. E criamos uma relação fantástica com eles. Olha agora, né? Olha agora. Agora passou. Ainda bem. Depois não paga. Humberto Coelho, conhecido como central goleador. Não, até a caminhada, até a grama fica mais contente, né? Olha, a caminhada é diferente, né? É uma caminhada muito mais dura agora. Suave. Mas aqui na presença de 3 caracteres. Então, é isso que eu tô falando, pô. Não, muito. Não. E todos capitães. Não, 4 craques, 4. Agora éramos 3, agora somos 4, ou 5. Esta homenagem serve para, de facto, distinguir o Luizão como jogador com mais troféus no Benfica, mas também para homenagear, à semelhança do que é feito ao longo dos anos com o Presidente Luís Filipe Vieira, homenagear também aqueles que muito deram ao Benfica, e por isso o Benfica teve a liberdade aqui de presentear António Simões. Muito obrigado. Sim, senhor. Com os seus 15 troféus, onde se inclui
Ah, pois. Vamos mostrar assim. Assim, Eu sou dos três. Não me ponhas a central, que era um desastre. Humberto Coelho. 15. Shell tem 17. Entre o 15 e o 17. Entre o 15 e o 17 terá os 16 do Veloso, não pode estar aqui presente. Tem 16. E aqui o Sr. Presidente irá querer dar esta especialmente. Este é o 21. Pô, obrigado. É? Obrigadão. Atenção, isto é tudo craque, presta. Pesado, aí esses gajos vêm. Eu vou lá, quanto é que valiam estas 3 tartarugas? Olha, eu vou anunciar estas 3 tartarugas agora. Não, e eu fico. E a nota do que é. Eu fico mais emocionado ainda, não é nem pelos títulos em si, mas está aqui dentro do relvado, onde é a nossa casa, onde o seu Humberto representou tão bem, né, o Simões, o seu Shell. Então acho que mais do que qualquer prêmio é emoção grande de estar onde é o nosso prato de comida aqui, né? É o nosso lugar sagrado, que é o campo, né? Falou de um companheiro, há pouco falou no nome dele. Esta camisola penso que será o Luizão a querer entregar também. Não, ele é o. Eu falo sempre com muito orgulho. Ele é quem fez eu acreditar em tudo isso, né? Fez eu acreditar. Pô, foi junto, né? Ah, pois tem que ter os mesmos. Não sei se querem se juntar todos para tirar uma fotografia, para ficar aqui. Gabriel, nisso aí você faz assim. Você chamou que vamos. 15. Espera aí, deixa eu entrar aqui um bocadinho. Não vai, Muito bem, foi um prazer. Como é que ele anda agora? Imenso. Meus caros, com certeza sei que tem muitas histórias para contar. Mais tempo. Muito bom te tá? Muito bom, sempre bom. A gente gosta de ver aqui. Shell também, é um prazer ver. Já se passaram 14. É um orgulho nós tê-lo connosco. Permita-me interromper. Sei que têm muitas memórias para partilhar. Nós gostávamos que partilhassem com o BTV e a convidar-vos até ir até ali ao estúdio para ter uma conversa com o Hélder Conduto. Num momento inédito, a BTV junta as maiores glórias do passado à maior glória do presente. Na BTV, duas boas-vindas a Luizão, parabéns, em primeiro lugar, Shell, Humberto Coelho e António Simões. Convidámos as 5 glórias vivas do Benfica que estão no top 10 dos jogadores com mais títulos. Nené e António Veloso também fazem parte deste lote. Foram convidados, daqui a pouco vão juntar-se a nós através de mensagens que deixaram, uma vez que não podem estar presentes. Estão aqui grandes figuras do Benfica. É uma honra, um prazer e um privilégio estar com tanto Benfica e tantas figuras. Começo, evidentemente, por Luizão. Luizão, soma 20 títulos ao serviço do Benfica e é uma pergunta que vou fazer a todos. De todos eles, qual foi para si o mais especial? Há sempre um mais especial do que outros. Eu acho que eu me sinto honrado, né, de estar aqui, né, comemorando essa marca ao lado de craques e como você frisou bem, da história do Benfica, né, que é uma história muito rica. Eu acho que o que ficou mais marcado foi o primeiro título nacional, desde quando eu cheguei aqui, por tudo que se envolvia, né, de acreditar. A nossa equipe, eu costumo dizer que não era de dar espetáculo, e sim de acreditar até o final dos jogos que se podia conquistar, né? E eu acho que isso ficou marcado. O episódio do presidente também ter pego os bilhetes já do Bessa antes, mostrou que estava acreditando na gente. Então esse foi o mais marcante para mim. Luizão tem 20 títulos, o Nené foi agora ultrapassado, deveria estar aqui connosco, daqui a pouco vai deixar uma mensagem. Depois surge Shell com 17 títulos, tem 47 anos de Benfica, muito Benfica. De todos estes títulos, pergunto-lhe na condição de jogador, evidentemente, qual foi o mais especial? Em primeiro lugar, a oportunidade para cumprimentar o Luizão por ter atingido este patamar na história do Benfica e, naturalmente, que caminhando juntos, mais emotivo ainda torna, digamos, a nossa presença aqui. Também cumprimentar, digamos, aqui aqueles que foram, digamos, os responsáveis quase por tudo isto. Naturalmente que não podia deixar de ser um dia emotivo para mim, mas de qualquer forma, para lembrar um tempo longínquo em que eventualmente tenha
foi necessário substituir ou o Simões ou o Tony num jogo no Barreiro, onde joguei 15 minutos nos anos 70. Naturalmente que essa é uma data e é um jogo marcante para mim e que culminou, de facto, digamos, neste percurso longo. Mas fica na memória essa data e esse jogo. Não é? Jogou 17 anos no Benfica, de 72 a 89. Temos aqui a camisola alusiva aos 17 títulos. Humberto Coelho, que tal como Luizão foi um dos grandes centrais da história do Benfica, do futebol português europeu, qual foi dos seus 15 títulos? Não estamos aqui a contar, vale a pena sublinhar, com as taças de honra, porque aí o lote de títulos do Humberto Coelho iria crescer para os 22, porque tem 7 taças de honra. Mas de todos aqueles que conquistou e que são significativos, qual foi para si o mais importante? Bom, em primeiro também queria saudar os meus companheiros de equipa, o Simões e o Shell, com quem eu vivi horas e horas de alegrias e de tristezas e mais de alegrias, por isso os títulos, e saudar o Luizão. O Luizão, que eu penso que conseguiu, e já neste momento, e através daquilo que ele fez no Benfica, o respeito de todos aqueles, penso que não só de todos aqueles que jogaram no Benfica, mas também de todos aqueles que viram o Benfica jogar. Eu penso que isso é fundamental e obrigado, Luizão, porque tu, de facto, mereces esta distinção e mereces também que, na vida, esse respeito vai continuar a ser importantíssimo para ti, como foi para todos nós, que hoje ainda recordamos com grande sentimento, de facto, esta junção e aquilo que nós fizemos neste clube. Em relação ao título, eu penso que o primeiro, estou como o Luizão, foi o primeiro, e foi o primeiro que ganhámos 4-1 em Tomar, 4-1, e foi o primeiro porque eu tinha apenas 18 anos, tinha os meus pais na bancada, portanto, e nunca mais me esqueço depois daquele jogo, os meus pais, a alegria deles. Isso foi um sentimento extraordinário porque, como eu digo, tinha chegado e era o princípio de uma carreira, mas era com isso que a gente se ia afirmando, era com os títulos que conquistava. E, portanto, tenho essa recordação num dia extraordinário, de estádio cheio, de muita gente, enfim, foi uma festa do futebol e isso dificilmente esquecerei. E quando fazem aquelas escolhas no museu, há muita gente que escolhe esta dupla, Luizão e Humberto Coelho. Tem noção disso, não é? Seria uma dupla de sonho. Minha ficha ainda não caiu. Se eu puder, era um prazer ainda jogar. Eu garanto que ia ficar fácil para mim. E era boa ideia. Luizão, se precisar, já conta comigo. Era só eu seguir os conselhos. Fez também 14 temporadas, com 2 passagens. Depois esteve ainda no Paris Saint-Germain e no futebol dos Estados Unidos, na MLS, onde também andou o António Simões, que é de todos os convidados destes grandes campeões, grandes capitães do Benfica, dos presentes, o único campeão europeu que marca presença nesta homenagem a Luizão, e conhece muito bem o Luizão, e já lá vamos. Mas para já, dos seus troféus ao serviço do Benfica, qual foi aquele que para si foi mais significativo? Terá sido a conquista europeia? Eu acho que sim, Cumprimentar a Luizão. Eu tenho uma pequena nota para te dizer, e digo isto com todo o sentimento, seguramente te expresso também aqui, desses nossos companheiros e de toda a família, todo o universo benfiquista. A tua carreira no Benfica vai muito para além de tu seres do Benfica. Passaste a ser o Benfica. Porquê? Porque, de facto, fizeste parte de uma história, e este clube tem essa grande capacidade de reconhecer quem presta serviços neste clube. Em Portugal nem sempre isso acontece. A cultura do reconhecimento não é muito óbvia e evidente. E num mundo completamente desumanizado, a cujo afecto nos empurra para o sucesso, vieste parar exatamente ao clube. Exato. Porque sabe ter afeto. Um clube, um país, uma geração, uma sociedade que não reconhece a história ou não tem memória, perde a identidade. Este clube tem a identidade que tem graças a pessoas como tu. Esta é a primeira nota. A segunda nota, dizer-te que lembro-me perfeitamente quando aqui chegaste. O Benfica vivia imensos problemas. O Shell sabe o que nós passávamos. Às 7 da manhã estávamos ao telefone de Shell, não temos campo, aonde é que vamos treinar? Preocupadíssimo. Todos os dias isto era um pesadelo. E a gente viu-te chegar.
E viu-te chegar no pior momento da história do clube. Curiosamente, estamos hoje a assinalar um dos melhores momentos da história do clube. Que bonito, que trajeto. Era faltava se a gente esquecesse. E a última nota a dizer-te o seguinte. Como tu já disseste algumas das vezes, o privilégio de pertenceres a este clube. Pois bem, nós a mesma coisa. Nós fizemos parte desse privilégio e da história do clube. E de facto ter tido a oportunidade de ter sido campeão europeu por este clube, bom, eu só tenho é que agradecer. Porque quantas das vezes nós temos uma carreira, mas não conseguimos chegar até ao top. E às vezes não é apenas por nós. São circunstâncias que não nos empurraram para lá. Quer dizer que o jogador não sendo campeão europeu não tem valor? Não é nada disso. Se olharmos bem hoje o futebol, quem é que vai ser campeão europeu? É muito difícil para um clube português. Tu sabes que isto que é verdade. Portanto, dizer-te que não és europeu, campeão, mas és nosso, és do Benfica. Era isto que eu te queria dizer. Palavras sentidas do António Simões, que bem conhece desde os tempos da chegada, que na altura era diretor desportivo do Benfica. Mas, perante tudo isto, e já vamos recordar esse momento, quando houve estes elogios de grandes nomes da história deste clube, que é o maior de Portugal, com 113 anos de vida, quando é completamente consagrado pelos adeptos, quando olha para essa camisola que está aqui, que lhe foi entregue pelo presidente do Benfica, seu grande amigo, e também já vamos falar dessa relação, já tem a perfeita noção, pergunto-lhe isso porque é jogador, e muitas vezes vocês, quando estavam na condição de jogadores, se calhar não percebiam o feito que estavam a atingir. O Luizão já deu conta disso, tem a perfeita noção de que está a fazer parte do ponto mais alto dos grandes nomes da história do Benfica. Olha, para ser sincero, ainda não. Ainda não, porque, como a gente fala mesmo de história, né? Eu acho que meu pai me ensinou a valorizar isso, né? A valorizar aquilo que as outras pessoas conquistaram, o que já fez, o contributo que já deu no caso aqui a gente está falando do clube. E desde o dia que eu cheguei, eu procurei valorizar essas pessoas e mantenho eles no topo mesmo da história do Benfica. E eu não consigo ainda me ver nesse nível, porque a admiração por eles é tanta que eu acho que eu tenho que trabalhar muito ainda, me dedicar muito para chegar no nível que eles foram. Para já ultrapassou Nené, que foi convidado, mas por razões pessoais e profissionais não pode estar presente, mas deixou através da BTV uma mensagem para aquele que é agora o mais titulado da história do Benfica. É uma espécie de passagem de testemunho. Você falou em títulos, falou em super atletas que passaram pelo Benfica. Eu podia recordar Humberto Coelho, que jogou no meu tempo, Simões também, o Eusébio, Coluna e todos os outros, não é? Mas queria dizer que o Luizão é um atleta à Benfica. É um atleta que está há 13 anos no Benfica e é um atleta que encarna a mística benfiquista e que, como capitão agora, tem tentado passar aos outros e tem conseguido. Conseguiu ultrapassar o Nené. Acredito que, como benfiquista também, como pessoa que conhece o Luizão... Fico muito satisfeito por ser um benfiquista a ultrapassar-me, porque o Luizão foi um atleta que chegou cá também muito jovem, foi um atleta que foi aprendendo e neste momento não tenho dúvidas nenhumas que o Luizão vai ser benfiquista para toda a vida. Não há dúvida, não é? Não, sem dúvida nenhuma, porque isso sente, né? Não adianta, não é de você forçar, não é de você... eu vim do Brasil, né? Não era benfiquista quando cheguei lá, mas depois que você chega aqui, depois que sente, depois que você vive o dia a dia, não tem outra maneira. O Nené está há 50 anos no Benfica, é uma vida. O Chel está há 47 anos no Benfica, também é uma vida. E acompanhou a chegada também do Luizão. Que memória tem desses tempos? Como é que olha também para este percurso que vocês fizeram também lado a lado? Naturalmente, pegando as palavras do António Simões, ele chegou numa altura muito difícil da vida do clube, na qual havia vários fatores que faziam com que nós não estivéssemos bem. O aspecto financeiro, o aspecto
desportivo e de facto não era fácil, digamos, transportar, digamos, ou pelo menos construir, digamos, uma equipa com um ambiente, digamos, de perda. Mas, de qualquer forma, este clube tem, digamos, a tal mística que nós não conseguimos explicar o que é, que nos catapulta a qualquer momento para um patamar sempre superior. E nesse período, nós vivendo uma certa dificuldade, mas fomos sempre remando, sempre contra a maré, no sentido de a gente atingir o patamar, porque nós sabemos qual é o nosso patamar. Nós sabemos que nós não podemos perder, não devemos empatar, temos que ganhar sempre. E como é que se pode construir, digamos, essa sensação? É ganhando. E como é que se ganha? É treinando melhor que os outros, jogando melhor que os outros, sempre jogando melhor que os outros. Não é? E paulatinamente fomos fazendo isso. E muitas das vezes o reflexo está onde? No fundo, desta nossa comunicação. É as imagens que nós fazemos, muitas vezes, eu e o Luizão, que ao longo dos tempos, nós não conseguimos explicar por palavras, mas conseguimos explicar por gestos. Ainda bem que fala dessas imagens, eu gostava desde já de lançar aqui as últimas imagens da vossa cumplicidade. Foi no último sábado, depois da conquista do 20º troféu de Luizão, da Taça de Portugal, que deixa o Benfica, da Taça, neste caso a Supertaça, que deixa o Benfica com 82 troféus, e depois, em pleno balneário, repare como foi a troca de cumprimentos entre Luizão e Shell. Vocês fazem parte dessa história toda. Valeu muito. O que é que disseram ali? Que cumprimento foi este? Ali eu estava um pouco com a voz um pouco embargada ali. É aquilo que o seu show disse, né? E relembrando também o Pietra nesse último jogo. Eu acho que a conquista, ela é o produto final. Mas até você chegar na conquista tem muitas coisas que acontecem ali que criam uma ligação muito forte. E sempre depois, quando você perde, você está triste, às vezes você não dá tanto valor você joga palavras ao vento e tal. Mas quando você ganha, que eu acho que é o mais difícil, você agradecer, dar um abraço naquelas pessoas que realmente te ajudam. Então eu falei para o seu Shell, agradeci ele, falei, seu Shell, muito obrigado, porque ele estava dando os parabéns desse 20 títulos, mas sou eu quem tenho que agradecer as pessoas, né? E naquela imagem ficou isso, é o meu agradecimento. E há outra boa imagem que vocês podem comentar, que foi a quando dos festejos do tetracampeonato inédito na história do Benfica, em pleno relvado. Podemos ver essas imagens também, não sei se têm memória também das imagens, mas vale a pena vê-las e comentá-las a todo instante, porque foi também um momento de grande cumplicidade, quando vocês, em pleno relvado, naquele momento em que o Benfica festejava o título, e aqui está o momento. Outra vez, a tal cumplicidade. O chão aqui é mais exuberante, não é? Nestes momentos. Isto foi também um grande momento, Luizão. É um grande momento. É um gesto ali que envolve muitas emoções, né? Claro. Envolve muitas coisas ali. É até difícil explicar, né? É um momento mesmo de cumplicidade. E é uma forma que eu tenho de agradecer aquelas pessoas que não aparece tanto como os jogadores, né? Porque às vezes o foco fica nos jogadores, mas tem muita coisa por trás que a gente tem que valorizar. Acrescenta alguma coisa? Pelo menos vejo que está emocionado ao rever estas imagens, não é? Naturalmente que, com certeza que este portanto, o culminar, digamos, de uma época tensa, sempre, como se deve, uma boa tensão, digamos assim, em que, de facto, chegamos ao momento em que dizemos conquistamos. E aí, naturalmente, que aparecem estes gestos, no fundo, até de agradecimento e de alívio, digamos assim. E no plantel do Benfica, neste caso na equipa técnica do Benfica, está como adjunto o Minervino Pietra, grande companheiro também do Humberto, creio que já não jogou com o António Simões, mas com o Humberto jogou e aprendeu muito da mística com o Humberto, que foi o homem que transportou para o Pietra. E há aquele momento aqui de Vénia, no sábado, que é um momento delicioso. Agora que olha para estas imagens, com mais alguns dias de distância da Vénia de Pietra, o que é que se passou ali, o que é que disseram, como é que isto surgiu? O que é que tem a dizer? Olha, eu confesso que eu fiquei totalmente surpreendido quando eu vi ele, né? E o Pietra é outro
companheiro que a gente tem no dia a dia também, que tem passado essa mística pra gente. E quando eu vi ele correndo, eu vi ele só já no chão e a reação que eu tive foi de ajoelhar também e dar um outro abraço nele. E depois do jogo eu tive a oportunidade de falar, a gente estava até comentando no campo ali, que essas coisas valem mais do que o troféu em si, do que a medalha. Acho que esse sentimento é a coisa que eu vou levar para a minha vida toda. A questão que muito se fala entre a comunidade benfiquista tem a ver com a mística. Há pouco falava-se aqui da mística. Gostava que me explicasse um pouco o que é isso da mística. Até posso começar pelo Humberto, que foi também capitão do Benfica, e já vou a Simões também recordar a forma como passou a mística ao próprio Luizão. O que é isto da mística? Um exemplo do que é a mística do Benfica. A mística é isto que nós estamos a ver. É de facto aqueles que foram o passado, que fizeram a história, aqueles que continuam essa mesma história. Eu penso que é isso a mística. E é o ganhar. Portanto, um clube como o nosso, eu acho que ganhar é que transmite essa mística, esse hábito, o que se faz para ganhar. Como disse o Luizão, é o produto final. Portanto, mas durante o trajeto há de facto um trabalho muito grande de muitas pessoas, não é só dos jogadores, mas é de toda a estrutura que faz o clube e isso, todas elas que entram, no princípio é difícil, mas depois vão-se habituando, vão-se adaptando àquilo que o grande clube exige, que é o ganhar, e isso, a mística transforma-se não só de fora para dentro, que é o que acontece muitas vezes no balneário, quando a gente está no balneário, em que essa mística aparece logo ali, que é antes do jogo, e depois que se transforma, depois durante o jogo, no produto final, que é a vitória. E isso é que faz com que... E depois é este sentimento que nós temos, que é, passado muitos anos, ainda continuamos a ter este respeito, o que o Simões disse, portanto, este sentimento que aquilo que fizemos foi bom, mas foi muito importante para todos. E isso penso que é a mística que se cria e que vai cada vez se consolidando mais. Eu não sei se o Luizão sabe, mas quem trouxe aquele ritual da vénia, que faz parte também, de certa forma, da história e da mística do Benfica, para Portugal e para o Benfica, foi este senhor, António Simões, que trouxe, creio que, de uma digressão do Benfica ao Japão. Está-se a referir ao vosso cumprimento aos adeptos. Essa vénia respeitosa. Ficou, não é? Não, exatamente. Foi uma viagem que fizemos ao Japão, jogámos com a seleção. E eu era capitão da equipa na altura e disse, gostava de levar isto para Portugal, o que é que vocês acham? Foi assim, e concordaram, e isto mantém-se. Seguramente alguns não conhecem a história, mas não é muito importante. Fui eu, na altura, que tive a ideia, tive aquele pequeno rasgo que às vezes nos liga de sermos capitães de equipa, não é? Estamos sempre a pensar em mais qualquer coisa. Foi isso, apenas que eu não quero desvalorizar, mas também não quero ser portador de que algo que eu fiz não é mais importante que os outros. Não é essa, hoje, não é essa a questão. Os estrangeiros, quando chegam, o Luizão tem que lhes explicar o que é também este ritual da vénia aos adeptos do Benfica, etc. Eu não estava por dentro da história, e agora fico mais fã ainda, porque foi uma visão fora do país, onde pensou em trazer para o país e trazer para o Benfica. E isso é fantástico. Agora eu estava falando de mística, isso é uma mística. Lá no Japão, pensando num agradecimento respeitoso perante os adeptos. Isso, eles têm que saber, eles têm que aprender. Pode não chegar não sabendo, mas vai aprender. É muito importante que eu já fiz essa pequena proposta no pensamento, que é todos quantos trabalham neste clube, desde jogadores, treinadores, funcionários, os 1000 e tal gente que aqui trabalha, jogando, não interessa, deviam, assim que entrassem, levar um pouco do conhecimento do clube, aquilo que eu chamo o livro cultural, histórico do clube. Pouco tempo é necessário para fazer isso. O Benfica tem 113 anos de história, fazer 113 páginas e destacando em cada página, cada ano, 2 ou 3 notas importantes que têm muito a ver com a riqueza da história do clube. E fica mais uma sugestão do António Simões. Mais uma sugestão minha, que eu acho que vale a pena, entregar ao capitão da equipa e dizer, meu caro amigo, acabou de chegar, a história do clube é esta. Está aqui, faça favor, leia. Se tem dúvidas, diga-me.
E, portanto, isto é que é parte também da mística. Porque é que a mística tem muito a ver com o compromisso. Nós, quando aqui entramos, adquirimos o compromisso de servir este clube, independentemente do day que se ganha. Não é isso que está em questão. Porque extremamente importante é o meu amigo que transporta hoje esse cargo e esse peso, mas ao mesmo tempo o prazer de transmitir aos outros aquilo que, por exemplo, o Mário Coluna me transmitiu a mim, José Águas. Depois eu apanhei este senhor, disse ao Sr. Humberto, faz favor a caminho, e ele fez muito bem, os Chelos e companhia, e hoje é o meu amigo. Isto é cultural, mas também é parte da mística. Ora bem, se todos nós conseguimos perceber isto, este clube não é uma questão de que nunca morre. É uma questão e o grande desafio de que conserve esses princípios e valores que nos faz ganhar. Não chega só treinar bem e jogar bem. O Chel disse muito bem, está lá diariamente. Ele não falha. O Chel nunca falha, não é verdade? Está lá, está ele. Ora bem, mas por trás de tudo isso é a demonstração de que é perfeitamente compatível eu ganhar muito dinheiro e gostar muito deste clube. Este é que é o desafio do futuro. Num mundo extremamente desumanizado, como eu disse há pouco, estes princípios, estes valores que este clube tem, pela sua raiz, meus queridos amigos, a gente tem que arranjar a forma de a conservar. E o meu amigo está exatamente nesse momento. Juntamos agora outra opinião, um dos ausentes, convidado, mas está justificada a ausência. Ele ainda joga. O António Veloso foi participar num torneio, numa digressão à China, vai estar em campo com velhas glórias, mas fez questão de deixar uma mensagem para o capitão Luizão. Eu já tinha dito que, de facto, não é para todos conseguir tantos títulos e se manter tanto tempo num clube. Eu estive 15 épocas, já há jogadores mais antigos que tiveram mais anos, não muitos, mas de facto isso só demonstra a qualidade do atleta, porque não é qualquer jogador que se mantém 14 ou 15 anos num clube e a ganhar títulos, como é o caso do Luizão, o Menés, o Simões, o Tony e eu inclusive também, o Humberto Coelho. Perdoa-me se eu esqueço de algum, mas na generalidade a maior parte dos jogadores que jogam no Benfica tem muitos títulos, jogaram muitas épocas, mas de facto o que é de salientar é a durabilidade de um atleta num clube durante tantos anos. Portanto, é por algum motivo que tem qualidade, não é para todos. Mais uma mensagem para Luizão. Luizão que chegou ao Benfica em 2003, com Luís Filipe Vieira, tem feito esta caminhada ao longo destes 14 anos. Luizão tornou-se no jogador mais titulado do Benfica, enquanto Luís Filipe Vieira, também com os mesmos 20 títulos, se tornou no presidente mais titulado da história do Benfica. Ótimo, ótimo. Muito feliz. Eu vou falar tudo na conferência lá, a gente conversa. Só jogador, estende a esposa de vocês, os filhos, porque a gente tem aquele convívio ali, a gente sabe o carinho que é de cada um, né, gente? Então, dependendo do resultado que a gente vai alcançar, eu já sou muito orgulhoso de fazer parte desse ano com vocês, de coração mesmo, rapaz. Obrigado, Nenê. Luís Filipe Vieira chegou à presidência do Benfica a 31 de outubro de 2003,
1 mês e 17 dias depois de Luizão se ter estreado pelos encarnados à 4ª jornada, frente ao Belenenses, e onde acabaria até por marcar. Mas a relação de ambos começou muito antes. Falar do Luizão, tem aquela palavra que sempre costumo dizer, ele é o meu companheiro desta caminhada, e é verdade. E para quem não sabe, eu conheci o Luizão primeiramente antes de ir para o Benfica, ou seja, o Luizão jogava numa equipa chamada Juventus, e eu naquela altura era o presidente do Alverca, fui com o Conselho ver uns jogadores ao Brasil, e então um deles era precisamente, ele era representante do Juliano Bertalucci, e um deles era o Luizão. Não vale a pena perguntar porque é que ele não veio, na altura, mas passados uns anos concretizou-se e veio para o Sport Lisboa Benfica, onde estás desde 2003. Luizão acabaria por chegar pouco depois, vindo do Cruzeiro. Tinha 22 anos, potencial, mas estaria longe de imaginar que 14 anos depois teria batido tantos recordes. Ao todo são 20 títulos, divididos entre 6 campeonatos nacionais, 3 taças de Portugal, 7 taças da Liga e 4 supertaças. Ganhou um lugar único na história do Benfica, onde é capitão desde 2011, desde a saída de Nuno Gomes. Passou a ser o jogador com mais troféus no clube e, uma vez mais, fê-lo ao lado do companheiro de viagem, Luís Filipe Vieira, que além de ser o presidente há mais tempo no ativo, é também o dirigente com mais troféus, tal como o número 4 do Benfica. No princípio, sei que foi difícil para ele aceitar o que era o Benfica naquela altura. E talvez isso fizesse também criar esse grande amor que ele tem ao Benfica. Foi aquelas grandes dificuldades que tivemos, de andar com a mala às costas, transportá-la para um lado para o outro, e foi assim que nós chegámos aqui, e ele presenciou isso tudo. Foi ao longo deste tempo todo sempre, além de ser um grande capitão, um grande homem, tem sido daqueles que tem interiorizado fortemente o que é o Benfica, e não há dúvida que ele é o verdadeiro líder hoje do nosso grupo todo. Hoje, o Benfica é diferente daquele que recebeu em 2003 Luís Filipe Vieira e Luizão. Ao longo desta quase década e meia, assumiram um compromisso de o tornar melhor, e a verdade é que também com eles o clube já conseguiu um feito inédito, o tetracampeonato. Depois disto, e já o assumiram publicamente, conquistaram tudo o que havia para conquistar a nível nacional. Falta apenas um sonho por cumprir, um título europeu. É este o único capítulo que faltará à história de Luizão e Luís Filipe Vieira, que além do futebol prometem ter uma ligação para a vida. Contamos contigo porque não é só pelo aquilo que foste como jogador e que és hoje como jogador, é como homem e o que significas para o Sport Lisboa Benfica. Por isso, contamos contigo para o futuro, da certeza absoluta, e que vais continuar a ser o meu companheiro nesta caminhada, da certeza absoluta. Para Luizão, Luís Filipe Vieira, mais do que um presidente, tem sido um amigo? Sempre foi, sempre foi. Desde quando eu cheguei, né, eu até fiquei surpreso na ocasião ali dele ter conhecido o meu futebol desde lá do Juventus, né? E depois eu vim do Cruzeiro, um momento, né, de mudança do clube, e eu vi nele uma pessoa correta, né? Uma pessoa correta, uma pessoa que cuida de todos no clube, como se fosse mesmo da família dele, e comigo não foi diferente. E essa relação ela foi ficando mais próxima e crescendo ao longo dos anos, né? Então hoje eu não tenho, não falando de vitórias e derrotas, mas não tem como eu dar o meu melhor para honrar tudo aquilo que ele fez por mim dentro do clube, e até para minha família também, né? Que não precisa ficar especificando aqui agora, mas o tanto que ele me ajuda ao longo dos anos, numa simples conversa, numa atitude de perguntar como estão minhas filhas, como está minha esposa, porque é difícil você ver um presidente não falando profissionalmente, e sim perguntando primeiro como está a tua família. Então
isso são uma das pequenas coisas que faz com que a minha gratidão por ele seja eterna dentro desse clube. Eu, antes de fazer aqui a última ronda para a mensagem final e antes do Luizão ver aqui umas imagens, gostava muito rapidamente de chamar também o António Simões para lembrar uma história que já aqui contou, onde cedo percebeu que estava ali um futuro capitão do Benfica. Sim, isso é uma história do seu Luizão, não. Ele nunca me ouviu contar isso, ou não se lembra. Estava cá o Giovanni e tinha ido buscar o Barcelona. E houve um jogo. O Giovanni tinha momentos que parece que adormecia, um bocadinho. E mordia lá uma moscazinha e ele ficava ali sossegadinho, quieto. E eu venho, num jogo que estava aqui, não estava a correr muito bem, eu fui lá abaixo, me tirar um pouco mais e tal, e dirigi-me ao Luizão no segundo tempo, para vocês vejam tal, aquelas coisas, circunstancialmente, a gente, de uma forma muito discreta, digo eu. E eu dei-me conta do Luizão dando uma bronca no Giovanni. E estava a dizer, você tem que correr mais, você parece que está morrendo. E eu assisti àquilo e disse ao João Maria, que estava a trabalhar no clube, disse, pá, eu acho que nós já temos capitão de equipa. Aquilo que eu assisti hoje no balneário por parte do Luizão, da forma como ele entendeu se dirigir a um companheiro brasileiro, atenção, não é? Compatriota. E eu vi, pá, esta mensagem é muito importante para o futuro deste clube. E não sabia disto, pois não. Que tal, que tinha ouvido, não. Mas lembras-te do Giovanni que dizia lá, sim. E, portanto, é apenas um pequeno pormenor de acrescento àquilo que tem a ver com o perfil e com a disponibilidade do meu amigo para com os seus companheiros e, logicamente, para com o clube. Luizão, nesta reta final da nossa conversa, com estas grandes figuras do Benfica, gostava que, enfim, colocasse uma frase, uma legenda para as imagens que vamos ver e comece por uma imagem recente que vem da final da Supertaça em Aveiro no último sábado, quando os adeptos do Benfica aplaudiam a equipa, lá no campo os seus colegas levaram-no ao colo. Isso representa família, isso literalmente representa família. Porque, às vezes, os discursos do futebol fica parecendo que são os mesmos, né? Mas, muitas vezes, é da boca para fora. E eu, toda vez que eu falo dos meus companheiros do grupo de trabalho, é realmente aquilo que é a verdade. E o que eles fizeram para mim no jogo que eu completei os 500 jogos, ali o carinho deles e o que fizeram aí, mostra que, realmente, a gente é uma família. Sente-se isso, que é como nos seus tempos, Céu, este espírito na equipa do Benfica? Naturalmente que eu, olhando para estas imagens e aquilo que o Luizão está a dizer, é exatamente aquilo que eu transportei. Eu tive a felicidade de partilhar o balneário com o António Simões e com o Humberto. Naturalmente que o engraçado disto é que o percurso está praticamente igual. E naturalmente que fico satisfeito, feliz por perceber que isto vai continuar. E vai continuar graças, digamos, a esta assunção, digamos, do que é a mística do Luizão ao longo destes anos. É evidente que não lhe vou agradecer porque isto vai continuar. Ainda não é um momento. Luizão, todos os ex-companheiros da equipa falam do Luizão como capitão, uma grande referência, uma voz de comando, e do Humberto Coelho também, todos aqueles antigos jogadores. Ainda há pouco o Veloso fez logo questão de falar disso. Revê-se um pouco nesta liderança, neste carisma do Luizão? Eu acho que a história deste clube faz-se de grandes pilares, de pilares fortes. Eu penso que o Luizão é um pilar, és um pilar já deste clube. Portanto, e ficarás na história como um pilar porque tens sido um exemplo constante para todos aqueles que estavam, portanto, que fizeram história, mas para aqueles que chegam também. E isso, de facto, é fundamental, haver esses pilares para dar continuidade à história e para dar continuidade à mística que nós pretendemos. Portanto, eu dou-te um grande abraço, os meus parabéns, vais continuar e esperemos bem que a gente esteja a ver também, que é bom sinal. Há mais imagens para ver, como esta, que já há pouco tivemos a ocasião de perceber, da tal cumplicidade com o Luís Filipe Vieira. Vamos, nessa sequência de imagens, Luizão, olhar para mais momentos que o marcaram no Benfica, para frases que possam rotular as imagens. Neste caso, há aqui o encontro da Supertaça com Luís Filipe Vieira. Disse-lhe aqui alguma coisa em particular neste momento? Agradeci também. Eu acho que é uma coisa que
que meu pai me ensinou, né? É o agradecimento. A gente tem que agradecer aquelas pessoas que nos fortalecem, independente da circunstância, se a gente ganha ou se perde, como eu frisei antes. Mas um agradecimento nunca é demais. Nunca é demais. E depois temos aqui a relação com os adeptos, é a próxima imagem, vamos seguindo essas imagens, após também a conquista da Supertaça. Foi um momento onde o Luizão foi lá pedir aos adeptos, faz isso muitas vezes, não é? É o líder que vai lá. Os adeptos são nossos jogadores também, né? Ele tem que estar, como sempre teve, ele tem que sentir orgulho da nossa equipe, assim como a gente sente muito orgulho neles. E ali eu estava pedindo para comemorar mesmo. Comemorar, apesar que a gente tem já ganho nesses últimos 4 anos, eu acho que tem que comemorar, porque é muito difícil a conquista. É muito difícil. E o adepto, ele não imagina a importância que tem de cada um vir ao estádio, cada vez que encontrar um jogador nosso na rua, de dar um abraço, de dar uma palavra de incentivo, de chegar no estádio, fazer barulho, porque isso influencia de uma maneira muito grande. E a gente sabe que a gente pode contar com eles e por isso que eu estava chamando eles ali. Luizão, e esta história, para a pergunta final, termina aqui ou há lá em casa, no seu museu particular, entre aspas, espaço para mais troféus? Precisa de muito trabalho, né? Mas é isso que me motiva, o que me faz acordar no dia a dia e treinar do Benfica, porque eu me sinto hoje como se eu estivesse chegando aqui no primeiro dia, com vontade de conquistas, com vontade de ajudar, com vontade de incentivar meus companheiros. Quando a gente sabe que a época é muito longa, acontece imprevisto, quando não estiver dentro do campo, por uma ocasião ou outra, de estar apoiando, de estar sempre jogando junto, porque a vontade é de conquistar mais. Lá está, um passado de glória, um futuro de vitória. Obrigado, Luizão, e parabéns por este feito. Agradeço também estes grandes nomes da história do Benfica. Chauane, que serve o Benfica há 47 anos, Humberto Coelho, um grande nome do futebol português, e António Simões, campeão europeu, o mais jovem campeão europeu de sempre. Muito obrigado, foi uma honra e um privilégio tê-los aqui na BTV, com os nomes que fazem e fizeram a história do Benfica, agora no palmarés individual com Luizão no comando. Vocês fazem parte dessa história.